Fala galera, estamos aí para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo vou estar trazendo mais um assunto, para você ir do zero aos produtos que mais vendem na Motopeças. E quero deixar o convite para quem ainda não entrou e quiser entrar no canal do Telegram, Lá eu trago alguns assuntos como fornecedores, ideias do dia a dia aí, e com a minha experiência que eu tive para melhorar aí a sua motopeça. Então você pode entrar na descrição desse vídeo que tem o link ali, claro, baixe pelo celular, entre no Telegram pelo celular e pode então entrar nesse grupo aí que eu acho que vai ajudar bastante você. E o assunto deste vídeo é sobre atendimento. Na minha opinião, é um dos assuntos, está entre um dos assuntos mais importantes, tirando a linha de produtos, claro, todo o conhecimento nessa área, que eu acredito que é o mais importante, antes mesmo do atendimento, porque sem o conhecimento sobre produtos, sem saber o que você está vendendo, o atendimento se torna ineficiente. Então eu venho trazer esse assunto hoje, para vocês, porque eu considero um assunto muito delicado, e há vários detalhes no atendimento que eu acho que vai fazer total diferença, para quem vai abrir, para quem já está no mercado. Algumas observações que eu considero muito importantes. É uma área que eu gosto bastante, Eu sempre me dei muito bem com os clientes, então acho que é algo que você tem que prestar atenção, porque é vários detalhes que vão fazer totalmente, total diferença aí no dia a dia das vendas dos produtos da Motopeça. Bom, eu vou falar sobre o primeiro erro de um vendedor de motopeças, desta área, que é o cliente invisível. O que eu quero instruir, com essa questão do cliente invisível? Existem muitos vendedores, Eu já observei muita coisa, então, que o cliente entra na loja, tudo bem, você tem que respeitar o espaço do cliente, mas muitas vezes deixa um cliente vagando, digamos assim. O cliente tem meio que forçar, a sua imagem para dizer, estou aqui, você não vai me atender. Então é bem preocupante, Eu vejo vários erros. E claro, atrás disso também há outros erros que às vezes o vendedor não faz por querer, por não dar atenção ao cliente, mas é um erro muito, muito grave, que se o cliente não for bem atendido, não for atendido de maneira rápida, porque de maneira rápida, o cliente de motopeças tem várias categorias de cliente, mas dentro de uma categoria, do dia a dia, digamos assim, que usa a moto para trabalho, o motoboy. Então esses tipos de cliente, eles gostam de velocidade. Velocidade na oficina, se for o caso, velocidade também no atendimento. E a grande dificuldade de uma motopeça, de uma equipe de venda, às vezes uma motopeça maior, digamos assim, quando você está iniciando, você vai ter uma clientela menor, vai ser mais fácil de lidar. Mas conforme o negócio vai crescendo, acontece muito, de dar fila, clientes esperando. E qual que é o problema nessa questão? Existe o cliente que está pesquisando, fazendo orçamento, tem um atendimento demorado. E existe o cliente que já entrou na loja sabendo o que quer fazer a compra rápida, e sair o mais rápido possível porque ele já está atrasado, ele tem que chegar no trabalho ou ele tem que fazer uma entrega, no caso do motoboy. Então, só que esse cliente rápido, que ele já sabe o que quer, normalmente ele já é um cliente mais fiel, porque ele não está indo ali por curiosidade, ele quer comprar e quer sair. Então, tem que estar sempre tentando ter um atendimento rápido para situações, fáceis de resolver. Claro que isso é fácil falar, assim, mas no dia a dia a gente sabe que não é tão simples. Então, muito cuidado, com a questão de, às vezes, uma empresa começar a crescer e acontecer, vou ser bem sincero, o melhor investimento que você pode fazer é em colaborador, no caso de vendedor, porque cada cliente que chega, ele quer ser atendido o mais rápido possível. Quanto melhor for a sua velocidade de atendimento, junto com qualidade, claro, melhor vai ser as suas vendas. Então, o que acontece? A empresa começou a crescer, tem normalmente o dono como vendedor no começo, porque você vai vestir a camisa, às vezes você vai tomar a frente, a sua loja é pequena ainda, e vai acontecer situações que
Sua empresa começou a crescer, começou a ter muito mais cliente do que você imaginava. Você tem medo de investir, não é gastar dinheiro, é investir num colaborador que pode se pagar, né? Não quer dizer que ele vai, porque tem que ser um bom vendedor. Aí outros detalhes, né? Mas dentro disso é melhor do que você tentar abraçar tudo sozinho, tentar vender ou ter só um vendedor, né? E fazer aquela fila, e no meio disso muitos clientes vão desistir. Então, eles vão desistir no meio da fila porque eles estão vendo que vai demorar muito. Por exemplo, o supermercado. Quem gosta de ficar numa fila de supermercado? Chega a ser um tédio às vezes. Então, isso também vale para a motopeça, porque tem o cliente rápido e tem o cliente demorado, que é orçamento, que ele está vestindo uma jaqueta, vamos dar um exemplo, tá? Ele está olhando alguma numeração de capacete, o vendedor vai lá no estoque, vê se tem outra numeração. Então, esse tempo que o vendedor saiu, se não tiver outro para suprir a demanda, dá essa complicação. A gente sabe que tem horários de pico, né, de motopeça, dias de pico também, já vamos entrar em detalhes, mas os horários, por exemplo, vai ter horário, vamos dar um exemplo, às vezes no começo da tarde, vai lá abrir e vai vir 5, 6 clientes de uma vez só, né? Ou mais, talvez um pouco menos. Mas, se você tem uma equipe muito pequena de venda, mas daí você vai pensar assim, mas eu vou contratar mais um funcionário para vender. Mas a venda é o que faz, né, a sua empresa crescer. Então, ela é um ponto muito importante, você dá atenção, tá? Você priorizar, porque é ali onde vai entrar o dinheiro. Então, quanto mais tu demorar, mais tempo os seus colaboradores demorarem também, né, com esses atendimentos, digamos assim. Quanto mais clientes, mais demora vai ter, digamos assim. Então, é algo que não tem como fugir. Então, conforme ela for crescendo, eu sempre indico, tá, observarem os horários de pico. Pode dar fila? Até pode, mas tem que ser considerável, não pode ser gigante, tá? Então vai acontecer, claro, em alguns momentos que vai dar um tumulto. Então vai depender do feeling também do funcionário. Aí tem outra sacada, né, importante. Do colaborador, do vendedor, digamos assim. Vamos resumir com o vendedor. Então vai depender desse vendedor. Vou dar um exemplo, tá? Temos 2 vendedores. Um está atendendo um cliente, meio demorado, está experimentando uma jaqueta, vendo uma marca de pneu, ele está indo no estoque. De repente, chegou mais 2 clientes, tá? Esse segundo vendedor já vai atender o que está na fila, né? Vai dizer, o que você precisa? O cliente vai dizer, eu preciso de um capacete tamanho 58, o que você tem? Sei lá, tamanho 56, vamos dar um exemplo, para dar para minha esposa de presente, o que você tem de cores e modelos? Você vai lá, claro, apresentar os que você tem na demonstração, mas vai ter alguns no estoque. Daí ele vai dizer assim, mas você tem como subir lá pegar para mim, então, esses capacetes, tá? Então você vê que esse vendedor vai demorar um pouco mais de tempo, ou no caso você. O que você faz com o terceiro cliente? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Só um minutinho, já te atendo. O que seria para você? Se ele disser, não, é só uma lâmpada de freio, uma lâmpada de stop. É só uma lâmpada de farol. Você diz, não, guarda um minutinho que eu já vou pegar para você, só vou pegar o capacete dele ali e já libero para você também essa lâmpada aí rapidinho. Então tem essa vantagem de o vendedor entender o momento, né? Ele sabe que vai subir do estoque, o outro vendedor está ocupado, só dando um exemplo, tá? Só exemplo. Pode acontecer, pode ter mais vendedor, menos. Então ele vai conseguir administrar o cliente, tá? Esse mesmo exemplo, se entrasse 2 clientes, um pedindo esse capacete feminino para dar de presente, e você dissesse assim, tá, eu vou lá buscar. E você deixar o terceiro cliente, digamos assim, invisível, esse é o cliente invisível, né? É ele que espere. Normalmente o vendedor é assim, né? Ainda mais quando não está muito motivado. O terceiro lá que espere, eu vou primeiro atender ele. Correto ao mesmo tempo e errado. Correto porque você está indo na sequência, né, de quem chegou primeiro, mas errado porque o outro, se for um cliente mais, digamos assim, detalhista, que percebeu que nem foi notado, ele fica meio insatisfeito no momento, tá? Alguns não dão bola, mas alguns dão. Então ele fica lá, esperando. E daí você foi lá, pegou todos os capacetes, tá? Estamos no mesmo exemplo, só que com o vendedor mais objetivo em um cliente só. E ele fica ali, atendendo da melhor maneira, que é o correto, né? Aquele cliente, e deixa o outro de lá, faz de conta que ele nem existe. E o outro está ocupado ainda.
Então, esse tempo é muito importante, você saber administrar o seu vendedor, saber falar para ele, ó, dá só uma atençãozinha e corta, digamos assim, para dizer, ó, eu sei que tu tá aí, né, que você está aí, cliente, mas calma aí que eu tô fazendo o possível. Então, passando essa mensagem, tá? Tem várias maneiras, eu acho que o cliente já se sente muito melhor. Então, é algo que eu convivi, né, bastante tempo com atendimento e realmente já tive cliente virando as costas, indo embora, já tive cliente elogiando. E vou ser bem sincero, elogios são muito melhor, ele vai muito além nessa informação e ajuda a motopeça a crescer. Quando tem um cliente chateado, né, eu sou um cara que sempre me regrei muito, me cobrei muito, então para mim aquilo era o fim. Eu, tipo, acabava com o dia, modo de falar assim, se sente assim, bah, por que o cliente virou as costas e simplesmente foi embora? Então muito desses porquês é só uma questão de detalhe, às vezes que um bom vendedor vai conseguir observar e dizer, opa, tudo bem, chegou o quarto cliente, vamos dar um exemplo, tá? Tem 4 clientes dentro da loja, 2 vendedores, estou atendendo 2, sobrou 2. Opa, tudo bem, já atendo vocês, fiquem à vontade, sejam bem-vindos, dão uma olhadinha na loja que já estamos atendendo. Mas o que seria para vocês? Opa, é só uma lâmpada. Tá, peraí, eu vou tentar agilizar ali para vocês no meio tempo aqui, né? Um vendedor bom já vai pegar a lâmpada lá, já sabe a lâmpada para que moto, já libera o cara. E esse cliente que vai demorar mais diz, nossa, eu vou alcançar a lâmpada para ele, 10 segundinhos, e daí você volta para que ele dá toda a atenção que se deve. Aquela atenção de realmente entender o cliente, buscar a solução para aquele cliente, que às vezes é muito difícil, a gente só pensa na venda, né? O vendedor só pensa na venda por causa de comissão, normalmente. Super indico, tá? Se você vai ter uma motopeça, pague comissão. Não se regre a isso, porque é onde a sua empresa vai evoluir. Se você não pagar comissão, você não motiva a venda da empresa. Então não tem, hoje, né? Nos tempos de hoje não tem mais como trabalhar sem comissão, eu acho que é algo inviável, tá? Na minha opinião. Então começa por aí. E o vendedor, ele quer vender, né, um alto volume, quer vender bem, quer vender todo dia. E quando acontecer esses detalhes, né, são muito importantes para fazer a sua motopeça cada vez atrair mais cliente. E vai chegar uma hora que vai vir mais, e você vai perceber, opa, tá precisando um terceiro vendedor, tá? Só dando um exemplo, como eu falei até agora. Então você vai para o terceiro, você vai para o quarto. Show, se tiver venda para manter 5, 6 vendedores, se você tiver com R$1 milhão no estoque, só dando um exemplo, tá? É muito bom. Então, esse é o caminho. Não se limite, não se regre. Pense em crescer em termos de venda, em termos de atendimento, em termos de estoque, em termos de canais de venda, em termos... Não bote limite, não coloque limite, tá? Se precisar abrir outra loja em outro lugar, né, planeje do jeito certo, tudo é possível. Então, esses detalhes, tá, do bom gerenciamento da equipe de venda, eu acho que faz toda a diferença, tá? E diga, né, para o seu vendedor ou para você mesmo que você for o vendedor, se coloque no lugar do cliente sempre, tá? E por que toda essa importância, então, com os clientes? Porque o cliente ele vem por um motivo, para comprar. Resumindo, é para comprar, né? Porque ele entrou na loja, ele não vai entrar por obrigação, ele não vai entrar porque alguém disse para ele ali que, sei lá, ele vai encontrar uma solução. Não, ele foi porque realmente ele está atrás de algo para resolver algum problema. E essa intenção, então, que ele tem de ir até a loja, né? Ou é para fazer um orçamento, ou é para visitar, mas no visitar ele não entrou porque ele foi forçado a entrar. Então aí ele tem um grande motivo de, se você tiver um bom atendimento, bons vendedores, né? Mesmo se ele não comprar na primeira vez, ele vai ter uma boa impressão. Quando ele precisar algo voltado para a linha de moto, mesmo que ele não seja um cliente de moto, né? Ele vai voltar e vai lembrar da sua empresa, da sua marca. Tudo por esses detalhes, né? Claro que a gente envolve o que mais? O ambiente, a limpeza, a organização, né? Aquilo que eu falei do cafezinho, som ambiente, tá? Em tempos de pandemia não tem cafezinho, mas só dando um exemplo. Então, esses vários detalhes, né, na organização, esses detalhes vai fazer com que ele volte. E claro, o atendimento é o principal, né, um dos principais motivos para ele voltar. E
o mais importante, tá? Agora vamos tocar no assunto de conhecimento dos produtos. Como você vai solucionar um problema do seu cliente se você não entende mais do que ele, né, dos produtos que você tem para vender? Então esse é sempre o foco que eu coloco, né, desde o curso lá de motopeças, de produtos para motopeças que eu tenho. O que é? É você entender realmente os tipos de materiais, de peça, o que vai levar a solução para o seu cliente, o que ele não vai gostar, né? O cliente, você tem que saber identificar que se ele quer algo mais barato ou se ele é um cliente que quer algo mais exigente. A gente tem várias linhas de cliente, né? Vamos dar um exemplo, motoboy. Ele é um cliente que gosta de rapidez, tá? O motoboy não é um cara que tem tempo. Só se ele está de folga, por exemplo, é uma exceção. Há algumas exceções. Então, o motoboy, por exemplo, é um cliente que gosta de ser atendido rápido e eficiente. Claro, vai ter serviço demorado, vamos dizer, se você tem uma oficina junto, né? Ou um produto que você tem que encomendar. Ele não se importa, mas você tem que ser preciso. Ó, daqui até 7 dias o teu produto está aqui, a sua encomenda. Que nem uma oficina no caso, um serviço para o motoboy, né? Ó, esse problema eu não consigo encaixar agora, vou tentar o mais rápido possível e tal hora eu consigo pegar a sua moto e te entregar a tal hora. Então tem que ser mais objetivo. O motoboy é um cara que é um cliente que vai voltar na sua motopeça, ele vai fidelizar e ele é um cliente que vai gastar constantemente, né? Ele vai gastar toda semana, todo mês, 12 meses, né, por ano. Então não tem, ele é um cliente-alvo. Às vezes você vai dizer, bah, meu motoboy é muito chato. Às vezes tem alguns motoboys que são chatos, digamos assim, porque eles gostam de ser atendido rápido, eles gostam de ser notado, eles gostam de, pô, tô aqui. Então, claro, tem que saber trabalhar com ele e tem que saber também colocar regras no atendimento, tá? Porque senão vira bagunça. Você tem que priorizar um bom atendimento, né, para todos os clientes. Mas o que acontece? Tem que ter regras objetivas e claras. Vamos dar um exemplo. Formas de pagamento. No cartão de crédito eu consigo parcelar até em 6 vezes sem juros, tá? Se você fez todo o cálculo para botar os preços do produto, para trabalhar a tua margem certinha nesse limite de vezes, tá? Tente manter sempre essas regras, né? Deixe bem explicada para os clientes. Por quê? Vai vir... mas tem 2, 3 clientes que eles compram em 8 vezes, só que daí já muda o cálculo do teu custo, tudo. Então, tudo está calculado, você tem que tomar atenção desses detalhes. Então, não faça muitas exceções, né? Vai acontecer? Vai. Mas várias exceções, digamos assim, se torna algo muito... vai lá que ele dá um jeito lá. Ele não tem tempo, mas ele dá um jeito. Vai lá que ele vai te dar um desconto. Ele me dá, toda vez que eu vou lá, ele me dá um desconto, me faz por tanto uma peça. Então você começa a ter muita exceção, muita exceção. Tem que manter uma regra, tá? Sem exagero. Por quê? Porque os seus clientes bons, você vai, digamos assim, favorecer. Você vai querer ajudar cada vez mais o cara, só que às vezes você extrapola, né? Então você ajuda mais do que deveria. Então você tem que separar um pouco a amizade do cliente. Então são um processo de atender clientes. A amizade vai ter, o cliente que voltar toda vez vai ficar amigo do seu vendedor, vai ficar amigo seu, vai ficar amigo dos mecânicos, mas tem que ter regras a empresa, porque senão vira bagunça. E depois que esse cliente tiver 1, 2 anos, ele vai ficar mal acostumado. Então não deixe os clientes mal acostumados, porque isso a longo prazo, médio e longo prazo, pode dar estresse, pode dar simplesmente por não ter deixado regras mais claras, né? Digamos assim, uma regra de desconto à vista. Você calculou todos os teus produtos e tal para dar 5%. Mas vem sempre um chato que, tipo assim, digamos assim, ele quer sempre 10%, tá? Senão ele não vai comprar, ele vai comprar em outro. Cara, você tem que saber se é viável, né? E você sabendo que tem essa exceção, cuidado para não tomar outras exceções, começar a repetir demais. Exceções, né? Vou dar um desconto a mais para esse cliente agora. Tudo bem, vamos dar um exemplo, ele está comprando muito, 2, 3 mil reais, nossa, fechou. Uma exceção, então, acontece? Pode acontecer, então cuidado com as exceções para o cliente, para não se tornar rotina, tá? Então deixe as regras da empresa sempre bem claras para
a sua equipe, para os seus colaboradores e para o cliente, tá? Desde o atendimento, entre outros detalhes. E na questão do conhecimento sobre o produto, eu vou dar um exemplo, tá? Como você deve conhecer o produto para instruir, para não dar problema para o cliente. Na hora da venda de um item, tá? Você tem que saber ajudar o seu cliente a entender aquele produto, se vai funcionar para ele ou realmente não vai funcionar. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Roupa de chuva. Nós temos PVC, temos de nylon. Eu não vou entrar muito a fundo nos detalhes, mas vamos resumir um item que dá bastante problema. Calça de chuva no meio das pernas. Você vai indicar para o seu cliente, tá, mas eu quero uma de nylon e você vai simplesmente, não, tem a de nylon, tá aqui, o valor é tanto, tá, eu posso fazer parcelado 3 vezes, ela é muito boa, é leve. Cara, tudo bem, né, até aí, você vai achar que tá tudo bem. Não, você tem que falar, bom, eu tenho a de nylon, tá, e tenho a de PVC. Só vou dar um exemplo. A de PVC é um material que dura mais, né, se comprar de uma marca boa, é um material que é indicado mais para motoboy, pessoal que usa mais direto, porque vai durar mais, né? Não vai ter risco de entrar água tão facilmente. Ah, mas eu gosto uma leve de nylon. Opa, tem uma marca boa também na de nylon, tá? A de nylon é mais leve, ela é melhor para guardar, né? Digamos assim. No verão ela não esquenta tanto que nem a de PVC. A de nylon, você quer uma calça, tá? Ok. Ah, bom, a de nylon eu vou te dar uma dica extra. Na hora de você montar, eu falando para o cliente, tá? Vamos dar um exemplo que eu estou vendendo. Na hora de você colocar ela, realmente você coloca ela bem para cima, né? Que ela fique bem alta a parte do elástico, perto da barriga, é normal. Ele vai dizer, nossa, mas é normal. E sim. E por quê? Quando você for montar na motocicleta, toda vez que você for montar, você acaba forçando o meio das pernas. E a de nylon não é que nem a de PVC. A de nylon tem costura, mesmo tendo uma cola, né, na costura, no meio das pernas, quando você força, acaba correndo o risco de abrir a costura e vai dar problema muito rápido. Então eu te indico, tá? Só coloca bem para cima, vai te durar legal se souber cuidar dela. Então esse foi um atendimento, né? Claro, daí eu falei de pagamento, depois disso vamos dar um exemplo que eu ia falar de pagamento, ia falar de outros detalhes. Mas o que eu quis dizer? É um diferencial no atendimento e nos detalhes do produto, de você saber explicar aquele material. Você tem que saber o que você está vendendo. E por quê? Ele vai colocar aquela calça da maneira certa, qual que é a vantagem que você vai ter? Vai durar mais para ele, você vai dizer, nossa, mas eu quero vender mais calça, se estragar antes é melhor. Não, ele vai ficar feliz com quem oferecer a melhor solução. E você se preocupou com ele, deu uma dica que vai mudar totalmente o desgaste daquela calça. Por quê? Quando ele vier 10 dias depois, se você tiver feito uma venda de uma maneira mais simples, ele vier 10 dias depois e não ter falado do detalhe do meio das pernas, alguns clientes não sabem que tem que colocar bem para cima, porque toda vez que vai subir na moto, você ergue a perna, acaba forçando a costura. Então o que acontece? Você vai ter um problema muito mais frequente na garantia de produtos, né, principalmente na roupa de chuva, na calça. Então vai vir vários, se você não explicar, pode acontecer de cada 10 clientes, sei lá, 3, 4 clientes voltar e dizer que a calça tinha defeito. Então não é que a calça tinha defeito. Você na hora da venda tem que saber instruir para ele usar da melhor maneira, e se der um defeito depois, ele saiu com a calça, você pegou a calça, olhou contra a luz, a de nylon, tá? De PVC não tem esse problema. Você olhou contra a luz e viu um furinho, antes mesmo dele comprar, já não vende para ele, isso já evita um problema também. Então é outra parte que você pode aprimorar. Estou falando só da roupa de chuva, tem vários, né, detalhes de cada tipo de produto. Então, ele vai colocar essa calça, vai usar da maneira correta, vai durar muito mais para ele, vai ser melhor, não vai te dar garantia, não vai te dar dor de cabeça, fazer nota, devolver produto, que às vezes nem veio estragado, o cliente não soube usar. Então aí é o conhecimento dos produtos que eu indico lá no Motopeças 10.0. Eu sempre falo todos esses detalhes para realmente subir de nível e o seu cliente encontrar a melhor solução, não te gerar problema, você ter muito menos garantia, tá? A gente sabe que garantia é algo que incomoda, porque além de você tirar um item do estoque bom, que está lá parado, ou esperando o representante vir, ou até você enviar para garantia, fazer nota, envolve tempo do fiscal, que vai fazer nota, né, no computador, de devolução.
envolve estoque, que você vai ter que trabalhar com estoque maior. Se você tiver muito número de garantia, você vai ter cada vez estoque maior, por exemplo, na calça de chuva. Em vez de você ter 3, 4 no estoque, vai ter 5, 6, porque 2 você vai estar usando sempre para garantia, então seu estoque vai estar menor. Então são detalhes, tá, que você tem que priorizar. E na hora do atendimento, que é a chave que se une, né, o atendimento com o conhecimento em produto, com aquilo que eu sempre falo, e daí vai te gerar uma motopeças crescendo mais saudável, menos estresse, menos garantia, menos problema. Sabendo identificar os produtos bons para o cliente de maneira correta, tá? Sempre sendo honesto. Se o cliente vai comprar um produto, vou dar um exemplo, uma lâmpada de farol, importada e uma marca famosa, tá? Não vou falar a marca aqui, uma marca conhecida que todo mundo sabe, tem 2, 3 aí no mercado. Então, você vai, na hora da venda, você tem que saber explicar. Mas eu tenho uma de R$10, o cliente, deixa eu ver se é de R$10, acho que vou levar essa de 10. Tá, mas você usa pra quê? Eu uso pra viajar de noite, vou pro trabalho, então... Cara, na dúvida, leva uma boa, é o dobro do preço, é 20, vamos supor, uma marca boa. Tu tem que ter os dois, né? Porque vai ter o cliente que é só para quebrar galho, porque está realmente sem dinheiro, e o cliente que quer algo bom. Então você vai dizer, não, eu tenho essa melhor. O que é a diferença? Eu sei que o valor é mais caro, né? Eu falando para o cliente. Eu sei que o valor é mais caro, mas simplesmente você vai durar muito mais, você não vai mais se estressar, não vai ter o risco de apagar o farol voltando para sua casa, do seu trabalho. Então ele vai olhar e vai dizer, ele tem razão, né? Então você aumenta o ticket da sua empresa, né? Você não corre risco também de pegar uma lâmpada, 3 dias depois ele vier querer uma garantia de uma lâmpada, que é difícil de dar garantia, né, em lâmpadas, mas vai acontecer às vezes do cliente bater o pé. Então, ele vai voltar com a lâmpada importada 3 dias depois, bem brabo, porque queimou, indo para casa, porque tu tinha um produto muito barato e tu não explicou na hora da venda a diferença entre as duas. E agora um cliente que quer uma lâmpada barata. Eu tenho esses dois modelos, eu tenho uma boa e tenho... Daí você diz as características, importada, ela é mais barata, só que ela é mais sensível, mais frágil, pode queimar antes. Seja sincero para ele. Só que ele vai dizer assim, não, eu sei que ela é pior, né? Mas agora eu tô realmente com pouco dinheiro. Então leva importado. Mas ele tá sabendo o que ele tá levando. Essa é a diferença de um bom vendedor, de um vendedor que simplesmente, não, é importada, tá aí, valeu, tchau. Cara, não é fazer a venda, é vender. Isso não é fazer a venda. Fazer a venda para mim, tá? Para mim, Diego. Minha opinião. Cada um tem a sua opinião, eu respeito de todo mundo. Fazer a venda é encontrar a melhor solução, tá? E deixar o seu cliente feliz e contente e que ele volte na sua loja. Isso para mim é fazer a venda. Por quê? Você não faz uma venda, você faz várias. Ele vai voltar. Então, por isso que quando você tiver um vendedor que não está fazendo certo, você vai ter duas soluções. Ou orientar ele resolver melhorar. E se em alguns meses ele não melhorar, você só vai ter uma outra alternativa, que é despedir ele. Vou ser sincero, sim, vou ser direto ao ponto, né? Então a gente tem essa dificuldade na linha de motopeça, porque a linha de produto é detalhista. Então se não tiver alguém para ensinar, um curso, né, digamos assim, por isso que eu fiz também o curso, as pessoas não conseguem ver esses detalhes e realmente eu sei que é muita peça, e se demora 4, 5 anos, né, para entender realmente como as peças funcionam, né, se for do dia a dia, sem um curso, sem nada. Então isso que eu digo, foque em pessoal no atendimento, nos detalhes, não somente no produto. Além de você saber entender o produto, você juntando com o atendimento, tá feito, né, tá feito essa garantia de sucesso, é isso. Claro, envolve investimento, local, outras coisas, mas isso é a garantia de um bom retorno. E, gente, quando acontece muita reclamação de atendimento da sua empresa, da sua equipe, ou até de você mesmo, pode acontecer, tá? Eu sempre fui muito construtivo. Quando eu tinha uma crítica, eu pensava, nossa, tenho que melhorar. Aconteceu raramente, mas eu não lembro, assim, realmente de cabeça, mas deve ter acontecido, tá? Algumas, principalmente no começo. Mas vamos pensar assim. Então, voltando ao assunto. O que acontece quando uma equipe está desmotivada, quando uma equipe não se coloca no lugar do cliente, tá? Tem alguns fatores por trás disso. Então você tem que manter a equipe motivada, tá? Vamos dar um exemplo, uma carga horária muito forçada, a equipe não rende. Um salário baixo, né? Sem comissão, a equipe não rende.
Dinheiro move as pessoas também, ajuda, né? Claro que o ambiente também ajuda. Muita discussão, não saber falar. Eu cometi muitos altos e baixos dentro disso, de saber lidar com os colaboradores. E realmente hoje eu vejo totalmente diferente. Tentei consertar pessoas que às vezes não são consertáveis, tentei resolver coisas que realmente deram errado. Eu bati a cabeça, errei, consertei, tentei melhorar. Teve épocas melhores, piores, né, nesse meu gerenciamento com as pessoas. Então é algo bem difícil, mas uma vez que você entender um pouco, né, vai valer a pena. Você tem que entender assim, todo colaborador, né, toda pessoa que vai te ajudar, um sócio, não importa, ele vai ter pontos negativos? Vai, mas pense nos pontos positivos, foque naquilo, porque o negativo não vai te ajudar a somar. Então pense o que ele é bom, né, e leve essa pessoa cada vez mais porque que ela é boa, para ela se motivar, ela se manter, né? Sente, às vezes, faça reunião, veja o que está acontecendo com a equipe, veja se é salário, se é horário, né? Sempre tem algum problema por trás do mau atendimento de um colaborador. E repetindo, alguns casos são exceção, não tem o que fazer, você vai ter que mandar embora. Simples assim. Você vai dizer, nossa, simples. Eu fui muito bom nessa parte e tomei atitudes, eu acho que eu deveria ter tomado atitudes muito antes, né, nessa questão de ver as coisas. A gente tem que ser realista, sentar e realmente entender, essa pessoa não vai aprender. Então é simples, às vezes a gente fica regrando, mas o cara é gente boa, tem horas que ele se esforça, mas chega atrasado demais. Cara, não dá, eu passei muita coisa e hoje eu tô aqui para falar para você, você tem que ser um empresário, um empreendedor pensando na empresa. Esquece o seu lado, né? Claro, não exagere, explique para a pessoa, invente uma desculpa daqui a pouco, então, para não quebrar demais esse clima de uma amizade daqui a pouco. Invente alguma situação diferente, não sei. Então, essa é dos pontos, né? Que também são pontos chaves para o sucesso de uma motopeça. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu dei uma leves dicas aí para você sobre o atendimento, sobre, né, detalhes de como você deve agir, dependendo da situação. E a diferença realmente, né, do atendimento e na questão dos detalhes do produto. Para quem não entende nada, né, tá no zero, não se preocupe, tá? Eu tenho o curso Motopeça 2.0, de tempo em tempo tá abrindo aí às vezes turmas novas, que lá sim eu explico tudo o que importa e indico o que não importa também, né, na linha de produto, como um empreendedor. Então, esse curso é voltado realmente só para a linha de produtos, que na minha opinião é a parte mais importante, que depois de anos eu realmente entendi, né? Fui somando tudo, daí que eu entendi que a base são os produtos, para uma motopeça dar certo. Tem outras coisas, tem detalhes, mas se você não entender sobre os produtos, não adianta nada o resto, tranquilo? Bom, espero que você tenha gostado, dá o like, né? Ajuda esse vídeo e para as pessoas realmente que querem aprender, que querem evoluir. Não é um vídeo para viralizar, mas é um vídeo para ajudar pessoas que querem melhorar, empreender no Brasil, que querem, né, nesse setor de duas rodas, ganhar dinheiro, sim, ganhar dinheiro, viver feliz, ter uma equipe boa, né? Ter muito sucesso, paz aí nesse setor de motopeças. Bom, meu nome é Diego, valeu até aqui. E até o próximo vídeo que eu vou estar trazendo mais informações aí para ajudar vocês no dia a dia.